A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, nesta oportunidade temos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, lição da CPAD, que tem por título esse trimestre Tempo, Bens e Talentos. Sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Meu nome é Antônio Januário, servimos como professor da Escola Dominical na região de Pedro Leopoldo, na Assembleia de Deus, pastor-presidente, pastor Eliseu Fernandes. Estamos juntos nesta grande obra. Escola Bíblica Dominical, como tem sido sempre uma bênção, e para o nosso ensinamento, neste domingo, a lição 11, dia 15 de setembro de 2019, a mordomia das obras de misericórdia. O texto áureo diz assim: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Na verdade prática, o cristão tem o privilégio de exercer a misericórdia junto aos necessitados, como expressão do amor de Deus. O texto bíblico em classe está em Atos capítulo 4, versículo 32 a 35, e Evangelho de Lucas, no capítulo 10, do versículo 30, 36 e 37. Então a leitura bíblica diz: e era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era própria sua, mas todas as coisas lhes eram comum. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Em Lucas 10, versículo 30, diz: e respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele? E disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Amém. Então temos aqui dois textos bíblicos com referência a esse assunto chamado de misericórdia. A definição aqui no primeiro ponto da nossa lição diz:
Definição da palavra misericórdia vem do latim misericordia, que significa compaixão suscitada pela miséria alheia, indulgência, graça, perdão. No Antigo Testamento o termo está presente em textos como: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos 23, verso 6. E outras referências, Salmo 103, o versículo 8. E também das qualidades morais com respeito à misericórdia de Deus em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22. Enquanto estamos aqui meditando nesta lição, não vou tomar aqui o tempo lendo a lição, os demais pontos, porque todos os pontos aqui estão direto ou indiretamente voltado a estes textos bíblicos que nós tomamos aqui em Atos 4, 32 a 35 e Lucas, no capítulo 10, do 30 e o 37. Mas nós, quando lemos esta parábola de Lucas, que vamos aqui comentar, está referente ao que o nosso comentarista tem aqui colocado, né? Eu não vou citar a leitura da lição e nem me deter nos pontos, mas o que vou falar está relacionado e servirá como contribuição aos meus amados irmãos, cooperadores, professores da escola dominical e até mesmo alunos, frequentadores da escola bíblica que estarão nos acompanhando através deste vídeo. Eu meditava nesta palavra quando Jesus, ele está ensinando e um certo doutor da lei, o doutor da lei, procura estar fazendo uma pergunta para Jesus. Nós vamos aqui na Bíblia Sagrada, Lucas, no capítulo 10, que é o capítulo de referência, né? E ele pergunta para Jesus: mestre, a parábola, Lucas capítulo 10, a parábola do bom samaritano. E diz assim: então ele pergunta, o doutor da lei pergunta para Jesus: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverás. Então, seguindo o texto, ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus:
E quem é o meu próximo? Aí Jesus vai contar aquela parábola, porque descia um homem de Jerusalém para Jericó. Esse homem descia de Jerusalém para Jericó. Aí nós colocamos aqui que quando Jesus aplica esta parábola, feita uma oportunidade dentro da pergunta do doutor da lei, então Jesus, ele cria para esse momento os protagonistas para uma parábola. Então entra como protagonista um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Ele cai nas mãos dos salteadores, os salteadores, e nós vamos ter então aí o contato do certo sacerdote, um levita e um samaritano e o hospedeiro. São esses os protagonistas que fazem parte deste relacionamento de ensino que Jesus aplica para alguém denominado de doutor da lei. Jesus não estava ensinando para qualquer um. Quando um doutor se posicionava a aprender, era porque ele tinha algo duvidoso dentro de si a respeito de um assunto. E este assunto da misericórdia, este assunto ligado a esta pergunta que o doutor da lei faz a Jesus, continua sendo uma frequência de casos que ainda tem sido de muito prejuízo para a obra de Deus, porque muitos não levam a sério esse negócio de amar o próximo. Muitas das vezes isto fica só em palavras. Muitas das vezes isto fica só em sermão. E Jesus, ele quer e quis inculcar isto para dentro do coração daquele homem, do doutor da lei. O doutor da lei, ele aprende com Jesus uma grande lição. Ele tem uma oportunidade de ter um desembaraço na sua compreensão, no seu entendimento. Ele citou de todo o seu entendimento. Então Jesus, quando fala para aquele homem, ele traz para esse momento oportuno daquele doutor da lei uma revelação do que significava toda a expressão daquele mandamento. Em outro vídeo, nós já falamos sobre mandamentos. O que é mandamentos? Em Êxodo capítulo 20 vai falar, está escrito sobre os 10 mandamentos.
E aí os estudos falam que destes 10 mandamentos procederam 613 estatutos. Então cada mandamento tem os seus estatutos. Salmo 119, versículo 105 diz: Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então o mandamento é lâmpada, os estatutos é a luz, né? Os estatutos é a luz. Por quê? Porque de cada mandamento vai proceder centenas de estatutos. E os estatutos correlacionados a cada mandamento responsabiliza o servo de Deus a viver tanto o mandamento quanto também os estatutos. Então, isto era uma prática que às vezes passava despercebido por aqueles que se julgavam conhecedores da lei. Como no caso do sábado, né? O sábado estava envolvido dentro dos 10 mandamentos. Era um mandamento. Mas o sábado tinha também os seus estatutos. Já falamos sobre isso. Se alguém quisesse guardar o sábado, tinha que guardar apesar de guardar o 7º dia, guardar também o 7º ano, e o ano do jubileu, que fazia um período de quase 3 anos, não era só guardar o sábado, não é só ficar parado no sábado e pensar que está guardando o sábado, como muitos fazem até hoje. O mandamento com referência ao sábado também responsabilizava guardar os estatutos relacionados ao sábado. Isto era uma lei reservada diretamente para a nação de Israel. Então aqui, quando Jesus fala com este doutor da lei, com referência à misericórdia, o amor ao próximo, de forma que o próximo passa a ser considerado como a mim mesmo, então Jesus aplica esta parábola. Descia este homem de Jerusalém para Jericó. Ele cai na mão dos salteadores. Os salteadores despojam este homem e o espanca, e eles o deixam caído à beira do caminho, meio morto. Quem estava meio morto estava meio vivo e meio morto. Então Jesus sabiamente aplica este ensinamento com referência à conduta de um homem com o outro. Porque isto aí é o parecer das necessidades, né, que vai isolando as pessoas, afastando as pessoas. As pessoas vão se sentindo envergonhados e vão se ausentando. Vai perdendo a vida, o desejo de estar adorando a Deus. E muitos atacados por enfermidades e outros males. Então, por isso, a igreja primitiva tinha o zelo de, através dos diáconos da igreja, eles ficavam atentos aos comportamentos de todos
e principalmente órfãos e viúvas, que estava mais adentrado a esta classe dos necessitados. Mas a necessidade era abastecida, porque eles eram abertos a esta comunhão e o Espírito Santo operava no meio daquela igreja, fazendo com que todos aqueles irmãos, os mais abastados, ninguém dizia que coisa alguma era sua, porque era tudo incomum entre eles. Isto está ligado a este primeiro texto bíblico de Atos, que está na leitura bíblica em classe, Atos 4, 32 a 35. Mas é interessante que, quando na parábola o sacerdote, descendo pelo caminho também, saindo de Jerusalém, sentido a Jericó, ele vê aquele homem caído, percebe, está caído, certamente está morto. Mas ele não para descer, para ver, chegar de perto. A Bíblia diz que ele passou de largo. Aí vem o levita também, ele vê aquele homem caído, mas ele também passa de largo. Por quê? Porque na lei tinha uma palavra, como tem uma palavra escrita, que todo aquele que tocar no morto, num corpo morto, tanto de homens quanto de animais, ele fica imundo. Mas quando nós lemos na Bíblia Sagrada, no livro de Números, capítulo 19, o que é que na verdade está escrito? Ali existe, no livro de Números, capítulo 19, é um texto bastante interessante para essa meditação, enquanto meditamos nesta palavra de Lucas capítulo 10, é bom a gente ler aqui Números capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10, Deus estava falando com Moisés sobre este estatuto da água da separação. Então deveriam se tomar uma novilha sem mancha, porém que fosse ruiva, sem defeito. E tomando aquela novilha, deveriam ser apresentada a Eleazar, o sacerdote. Eleazar, o sacerdote, então levava esta novilha ruiva, sem mancha, perfeita, e esta novilha era imolada. Então o sacerdote pegaria o sangue desta novilha e aspergiria para a frente da tenda da congregação. E depois o sacerdote Eleazar pegava também um pedaço de cedro, um isopo e um carmesim, e quando esta novilha estava sendo queimada com seu couro, sua carne e seu esterco,
Então Eleazar pegava o cedro, o isopo e o carmesim, aqueles pedaços desses objetos, e lançava dentro do incêndio. Depois vinha mais 2 homens, e quando esse homem que fazia a queima da novilha perante a face do sacerdote Eleazar, esse homem fazia a queima, depois vinha um homem limpo para remover aquela cinza. Então pensa comigo, 3 homens eram ocupados nesse sacrifício. Era o sacerdote Eleazar, mais um homem que fazia a queima da novilha, e mais um homem limpo que aparecia para fazer a junta daquela cinza e remover aquela cinza e levar essa cinza para um lugar fora do arraial. E quando estes homens, tanto Eleazar quanto aquele homem que fez a queima, com o outro homem limpo, ambos tinham que lavar as suas vestes naquela água, na água que estava reservado para esse trabalho, e eles, dentro deste cerimonial, ficavam imundos até a tarde. Então tudo isso é um preparatório que Deus revelava para Moisés, já prevendo que esse fato de tocar no corpo morto, como a morte é um sinal da retribuição do pecado do homem, então a morte ela teve que também, dentro daquele culto no tabernáculo em Israel, teve que ser feito um cerimonial para tratar nos casos com a morte. Então, quando um homem tocava em um corpo morto, já existia um preparatório lá no tabernáculo. Deus já estava com seus servos ali, o seu trabalho cerimoniais, para que, quando alguém do campo, das tribos de Israel, tendo contato com um corpo morto, ele deveria então procurar o sacerdote, porque esta novilha ruiva já tinha sido morta, já existia um cerimonial preparado. O sacerdote Eleazar, aquele que matou, que queimou a novilha, aquele que ajuntou a cinza, esse tratado de ficar imundo até a tarde, depois de ter sido lavado naquelas águas, então é um cerimonial que já ficava pronto. Isto serviria de estatuto perpétuo para a nação de Israel. Então a gente vê isso acontecendo em Números, no capítulo 19, do versículo 1 a 10. A partir do versículo 11 até o versículo 22, vai falar desse contato do povo nas tribos, quando encontrasse com um corpo morto e tivesse contato, então deveria essa pessoa procurar o sacerdote no 3º dia e apresentava essa causa: toquei no corpo morto, ou alguém da minha casa faleceu, tivemos contato com a morte. Houve contato de corpo vivo com corpo morto.
Então procurava o sacerdote, e o sacerdote então fazia ali o que era necessário naquela cerimônia, e isto tudo acontecia no terceiro dia, depois desta pessoa ter tocado no morto, ter tido contato com o morto. Então, no terceiro dia, após ter o contato com o morto, apresentava ao sacerdote, o sacerdote fazia ali o seu cerimonial com esta pessoa, e esta pessoa, no sétimo dia, ficaria limpo desta imundícia da morte. Mas o que vemos aqui é que tanto o sacerdote quanto o levita, eles passaram de largo. Eles passaram de largo. Eles não estavam tendo, na verdade, nenhum compromisso com o que a lei informava, né? Pegavam a primeira letra: se tocar no corpo, fica imundo. Então, para eu não ficar imundo, vou preferir não tocar no morto. Então era essa a decisão e a visão que eles tinham, pensando que com este comportamento estavam cumprindo a lei, estavam sendo zelosos pela lei. Mas na verdade é que, para cumprir a lei nos seus devidos princípios, eles tinham que tocar, porque quando tocavam, era um sinal de que estavam preocupados com a situação daquele que estava caído. Era preciso observar e ver se na verdade estava morto, porque aí Deus estava vendo que o coração estava mostrando compaixão, amor ao próximo, isto é, estatutos com referência ao mandamento que foi citado pelo doutor da lei para Jesus. Então, cada situação que aparece entre as necessidades que me faz ligar ao meu próximo, isto é, pontos que eu devo viver para informar através de meus exemplos, que sou na verdade um testemunho de Cristo. Não basta viver só de palavras, é preciso também ação. É isso que Jesus passa através desta palavra. Então aqui o sacerdote e o levita passava de largo. Isto revela que também eles estavam de muito longe dos princípios que a palavra de Deus relatava com respeito ao amor ao próximo. Então, nós escrevemos aqui: o doutor da lei, quando, e respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo.
E quando ele começa a ficar apertado com Jesus a respeito desse mandamento, ele querendo justificar-se a si mesmo, ele pergunta para Jesus: e quem é o meu próximo? Aí Jesus conta essa parábola com relação a esse fator que Jesus já percebia. Jesus, na qualidade de mestre, ele sabia a falha que os homens viviam. Na sua onisciência, ele percebia onde estava o fracasso das pessoas, dos religiosos. Quem é o meu próximo? Então essa parábola é colocada. E quando ele sabe agora quem na verdade era o próximo daquele que estava caído, machucado, ferido, ele responde: o próximo deste que estava caído é esse que o salvou, que o levou ao hospedeiro. Aí Jesus então fala para ele: você vai e faze o mesmo. Então ele aprendeu esta lição. Então nesta lição nós vemos aqui a mordomia da misericórdia cristã, no segundo ponto. A misericórdia é como o amor, pois ela só tem valor se for praticada. As obras de misericórdia estão inseridas no contexto das boas obras, inerentes à vida de todos os salvos em Cristo Jesus. Obras de misericórdia na prática. Então, na parábola do bom samaritano em Lucas, Jesus respondeu a um doutor da lei acerca da vida eterna. Então, conforme estamos aqui falando, este que estava caído à beira do caminho. Então, três personagens se destacam. Primeiro, um sacerdote, que vendo o homem caído, passou de largo. Depois, um levita, que ignorou o enfermo. Por fim, um samaritano que cuidou do homem e o levou a uma hospedaria. É interessante que, às vezes, para que este chegasse até onde estava a solução do problema, que era o hospedeiro, precisava que alguém removesse ele do chão caído e o conduzisse até o hospedeiro. Na obra de Deus também é assim. Ninguém vai chegar a Deus ou a receber um amparo se não aparecer primeiro aquele que se comove, que tem compaixão, que apresenta a causa. Mas é importante que muitas causas na obra de Deus, têm sofrido os desinteresses. Alguns preferem não mexer em certos casos, se
se acovardam, se acovardam. É por isso que a Bíblia, a santa palavra de Deus, em Apocalipse, está dizendo sobre o tribunal de Cristo. Ali será provado as obras. Essas obras que aparecem no livro de Gálatas, elas serão provadas lá, né? Obras como o samaritano realizou, o bom samaritano. Mas quando um caso parece ser um grande problema, que a maioria não vai voltar o interesse à solução deste caso nas obras, nesta obra, na obra de Deus. Então aparece que, não havendo interesse por parte daqueles que estão com as mãos nos primeiros ângulos da solução. Porque tem homens na obra de Deus que podem fazer a diferença, porque tem a palavra, né? Tem autoridade, tem em si as diretrizes a ser tomada. Mas é interessante que as coisas não chegam a eles. Por quê? Porque tem muita covardia, há muita omissão. Eu vejo meu irmão caído, fracassado, dependendo, necessitado, mas se eu for levar a causa dele para outros serem meus ajudadores nesta causa, eu posso estar infligindo o sistema que está caído, fracassado também, porque tudo aquilo que ausenta dos princípios bíblicos da palavra de Deus está em sérios fracassos. Era o que acontecia aqui. Jesus podia ter tomado o nome de qualquer outra pessoa em Israel. Podia falar, um príncipe estava descendo de Jerusalém. Mas por que é que Jesus toma o nome deste que era sacerdote, deste que era levita? Porque estes homens aqui são aqueles que estão na linha de frente da casa do Senhor. Então Jesus, quando fala de misericórdia ao próximo, hoje, para nós, esta palavra tem o mesmo efeito que Jesus lança para o doutor da lei. Ela é também uma responsabilidade a ser aceitada sobre cada um daqueles membros da igreja, pastores, presidentes de ministério. Devemos ter cuidado com a forma como estamos aceitando esta palavra. Será que esta palavra, em nossas classes, está simplesmente sendo uma palavra a mais? Ou não estamos tendo isto como uma advertência para esses dias finais da Igreja de Deus na Terra?
porque Jesus falava com sacerdote, Jesus falava com levitas, porque a pergunta foi procedida por um doutor da lei. E esse homem, então, ele tem a oportunidade de observar em primeiro ângulo aqueles que estavam errando juntos de si. Porque aqueles que primeiro estão mais perto de mim, olhando para as hierarquias, né, que são as diretrizes dos ministérios evangélicos da igreja, então a palavra foi para o doutor da lei. E aí a aplicabilidade do ensino de Jesus leva o doutor da lei a olhar para aqueles que estavam mais perto de si, que eram os sacerdotes, eram os levitas, e depois vinha a massa humana que dependiam de seus ensinos, de seus exemplos. E isto é o que a palavra está também falando com nós hoje. Não é eu aproveitar da posição eclesiástica que tenho e lançar a palavra para que eles vivam, e eu encruzo meus braços, porque eu estou na condição de ensinar, mas de viver não, né? Então a palavra aperta. Aqui Jesus fala, ó, aqueles que estão mais perto de você, porque eles vivem o que você vive. Então, que esta palavra, esta escola bíblica, né, com referência à misericórdia que devo ter para com o meu próximo, que isto não venha ficar só em palavras, mas, como o comentarista coloca também aqui em algum dos pontos, que isto entre em ação. Podemos ser, somamos juntos uma grande força. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais aptos do que os filhos da luz, e é neste sentido. Porque aqueles aonde não vive uma verdade escriturística estão fazendo melhor do que muitos que se dizem salvos e têm a palavra da fé em suas mãos. Então, que Deus em Cristo Jesus e que a graça do Espírito Santo e a unção da sua palavra venha fortalecer a nossa vida, que possamos ser agentes no reino de Deus, na mordomia da misericórdia, que possamos ser mordomos de Deus, que possamos ser administradores verdadeiros da misericórdia de Deus que temos em nós, e que esta misericórdia seja abrangente, que proceda do coração, do nosso coração, como procedeu do coração de Deus, para os nossos corações e dos nossos corações aos nossos próximos. Não falte da escola bíblica dominical. Você, seus filhos, pais, mães, a escola dominical é uma bênção. A palavra de Deus está sendo ensinado na sua íntegra na escola bíblica dominical.
Só erra o alvo quem não quer obedecer. Que Deus em Cristo Jesus abençoe. Eu peço que você deixe um comentário e também aperte o sininho, seu like aí, né? E isso contribui, porque me faz entender que estamos sendo ouvidos, que estamos sendo seguidos, e que tudo seja para a glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.